Queridos alunos e alunas, dando continuidade à nossa aula sobre industrialização brasileira, veremos agora o segundo surto industrial brasileiro com o governo Juscelino Kubitschek. Atenção, galera, que isso é muito importante. Chamamos de segundo surto industrial brasileiro o período do governo Juscelino Kubitschek, que vai de 56 a 61. Foi um período em que a indústria brasileira se desenvolveu muito. Alguns livros didáticos, alguns autores até consideram que o nosso processo de industrialização realmente se dá a partir desse momento, né, a partir de meados dos anos 50 em diante. Tá? Então, Juscelino ele entra no poder e observa que o Brasil encontra-se atrasado, na opinião dele, em relação aos outros países e em relação ao processo de industrialização. Então, ele estabelece um plano audacioso, né, o plano de metas que visava desenvolver, tirar o atraso brasileiro, né, o Brasil crescer 50 anos em 5. Né? Então, esse plano de metas vai basear todo o processo de investimento em infraestrutura, energia, transporte durante o seu governo. Então, ele estabelece esse projeto e são feitos maciços investimentos, grandes investimentos estatais em agricultura, educação, energia, transporte, mineração e construção civil. Os setores que mais recebem investimentos são energia e transporte. Né? Como eu mesmo já citei em vídeos anteriores, energia, transporte, comunicação são fatores importantíssimos ao processo de industrialização e à ocorrência de revoluções e evoluções na indústria mundial e brasileira. Tá? Então, setor de energia é importantíssimo, porque energia abundante a baixo custo faz com que se reduza custos de produção em território nacional e atraia investimentos externos no país, principalmente investimentos externos diretos, que são aqueles no setor produtivo. Transporte também fundamental, porque agiliza a integração dos setores, reduz o custo de investimento, de produção, fazendo com que quem produza no Brasil tenha uma maior margem de lucro. Então, a integração territorial de Juscelino foi baseada no rodoviarismo. O rodoviarismo foi o modelo adotado. Muitos fazem críticas, né, ao modelo escolhido por Juscelino. A crítica maior que se faz não é só a valorização que ele deu ao rodoviarismo, e sim o abandono, por exemplo, do setor ferroviário. Países com grandes dimensões territoriais, como Estados Unidos, Rússia, China, né, Canadá, optaram pelo setor ferroviário para fazer a integração nacional, para transporte de carga. Por quê? Porque é um transporte rápido, mais econômico, tá? E menos poluidor. Então, faz sentido ligar grandes distâncias com esse modal ferroviário. Mas o Brasil, se adequando à política de desenvolver 50 anos e 5, preferiu naquele momento o rodoviário. Por quê? Porque o sistema rodoviário ele era mais barato para ser introduzido no Brasil, mais rápido para ser introduzido no Brasil. E tinha uma outra coisa também muito importante: atendia a interesses internacionais. As multinacionais do setor automobilístico estavam querendo expandir seus mercados e, por exemplo, tomar conta dos mercados brasileiros, do mercado interno brasileiro. Então, atendia esse interesse. O capital para investir nesse setor veio com maior facilidade, com o aval dos bancos internacionais, com o aval dessas multinacionais que queriam explorar o mercado consumidor brasileiro. Então, investiu-se e dedicou-se mais energia, praticamente toda a energia da integração nacional, ao transporte rodoviário, ao rodoviarismo, que foi um erro, não só um erro do Juscelino, foi um erro histórico em iniciar esse processo, abandonar o ferroviário e manter esse sistema rodoviário, investimento no sistema ferroviário, até os dias atuais. Que não foi só o Juscelino deu paz
inicial para esse sistema? Investindo, né, na redução de impostos, atraindo empresas do setor automobilístico. A ideia funcionou naquele momento porque realmente foi mais rápido de ser implantado. As indústrias multinacionais ou transnacionais, como queiram, vieram para o Brasil ofertando emprego, né, necessitando de mão de obra. Essas empresas serviram, para atrair outras empresas secundárias, como autopeças, como empresa do setor da produção de lubrificantes, que iriam atender a indústria principal, que era a indústria automobilística. Então, de certa forma, Juscelino atendeu ao seu objetivo do plano de metas com o estabelecimento do rodoviarismo no Brasil. A citação de Sérgio Costa, aqui nesse slide, reforça o que eu acabei de dizer anteriormente. Vou ler para vocês. Na busca pela modernização do país, as rodovias foram eleitas como principal meio de efetivação desse intento. Assim, a rodovia e o automóvel acabaram por ser associadas a um ideal de estilo de vida moderno. Então, o país escolheu as rodovias, a construção, o investimento que foi feito em infraestrutura na construção de rodovias serviu também para gerar emprego no país, né? Fez a economia se movimentar. Então, o desenvolvimentismo brasileiro, o modelo desenvolvimentista brasileiro, baseado na forte participação do Estado no desenvolvimento econômico, se fez por essas vias de investimento em infraestrutura, do rodoviarismo, da atração de empresas transnacionais. Tá? A inauguração da BR-040, entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, é considerado por alguns o marco inicial desse processo, né? Ou seja, do rodoviarismo no Brasil. Nós temos a imagem aqui desse momento. Os setores de fabricação, montagem de veículos, né, automotores, reboques, carrocerias, esse setor foi um dos que mais recebeu investimento público, né, financiamento, facilitação na questão de isenção de impostos, cerca lá de 189 milhões de dólares foram investidos naquela época, equivalente a 38,1% do investimento total do país nesses setores. O setor da construção civil, né, junto com o de infraestrutura, também foi muito beneficiado. Um marco assim, que chama a atenção nesse período desenvolvimentista é a construção de Brasília, tá? Durante o governo Juscelino Kubitschek, que também vai ser um marco dentro desse plano de meta de Juscelino, que, através do investimento no setor de infraestrutura, de obras, geração de emprego, vai estimular também o consumo, criando mercado consumidor na economia, ampliando o mercado consumidor na economia brasileira, né, fortalecendo a capacidade de consumo e, com isso, aumentando a demanda por produtos industrializados e atraindo também novas empresas que queriam vir para o Brasil explorar esse mercado. Brasília foi oficialmente inaugurada, né, no dia 21 de abril de 1960, por incrível que pareça, dentro, né, do calendário nacional, no dia de Tiradentes. Podemos dizer que a política durante o governo Juscelino Kubitschek, que deu início ao modelo desenvolvimentista no Brasil, ele foi baseado num tripé econômico, né, baseado em capital privado, nacional, capital privado externo e capital estatal, público estatal. Então, de novo, capital privado nacional, indústrias de bens de consumo, principalmente bens não duráveis. Capital público, né, a segunda perna desse tripé, investimento em indústria de base e infraestrutura, como nós verificamos agora no governo JK, investimento no rodoviarismo, construção de rodovias, pontes, estradas, construção de Brasília, tá? Infraestrutura, investimento na indústria de base. A indústria de base, lembrando que é aquela na área de mineração, metais, que vai servir
de materiais básicos para outras empresas. O capital externo, investimento em bens de consumo duráveis, como a chegada das transnacionais da Volkswagen e General Motors na produção de automóveis, por exemplo, tá? E capital externo também investindo na indústria de bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos que vão atender às indústrias, que vão ser, como se diz, que vão ser implantadas nas indústrias nacionais brasileiras. Esse é um ponto. Então, a substituição de importações ela vai funcionar apenas para bens de consumo, tornando a economia altamente dependente de tecnologia estrangeira. No início das nossas aulas, eu falo sobre a dependência do Brasil em relação ao capital externo. Então, essa política adotada de tripé econômico, né, que dependente do capital externo, e principalmente nesse setor de máquinas e equipamentos, que é bem de capital, ele torna o Brasil refém de países do exterior e de multinacionais que investem em alta tecnologia. O Brasil praticamente deixa de investir ou investe muito pouco no desenvolvimento de tecnologia porque ele prefere adquirir máquinas, equipamentos que geralmente os bens de capital eles são termômetro para se investigar se um país está investindo adequadamente em tecnologia ou não, porque são essas máquinas de alta tecnologia que vão vamos dizer assim, modernizar o parque industrial. Tá? Então, é importantíssimo se ter investimento em tecnologia para desenvolvimento de indústria de bens de capital. Quando um país está produzindo máquinas e equipamentos e quebrando essa dependência de países centrais, e quando um país ainda é possível até que ele exporte essas máquinas e equipamentos, se demonstra uma autonomia, se demonstra mais investimento em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, P&D. Tá? Isso é muito importante para o desenvolvimento econômico de um país. Juscelino, ele pega um momento muito bom do Brasil, né? Apesar da inflação estar em elevação, mas é um momento bom no contexto internacional também favorável, onde o Brasil recebeu grandes investimentos de economias do exterior. O setor de bens de produção, né, aí entra bens de capital, que é importante citar isso, tá? Revisando o conceito. O setor de bens de produção entra bem de capital, que é máquina e equipamento, e indústria de base. Então, o setor de bens de produção recebeu a maior parte dos investimentos, né? Cresceu cerca de 360% no governo de Juscelino, né? Com a maior industrialização, com a maior capacidade de produção de bens, também é necessário aumentar a capacidade de consumo dentro do território nacional, ou seja, criar um modelo de consumo. E aí o Brasil aumenta também a sua sociedade de consumo, que é baseada naquele modelo American Way of Life, o estilo de vida americano, baseado no consumismo, amplia através de quê? Da geração de emprego. Aí a política desenvolvimentista vai ser muito importante. Então, com a vinda de novas empresas transnacionais, que foi investimento de capital de estrangeiro direto, IED, investimento externo direto, com a vinda das multinacionais, geração de emprego, investimentos estatais em obras e infraestrutura pelo Brasil inteiro, abertura de novas rodovias, esse plano de meta de crescimento fez também com que gerasse emprego e aumentasse a capacidade de compra do nosso mercado consumidor. É importante estabelecer também a relação de parceria entre Estados Unidos e Brasil, né? E com esse maior investimento, cerca de quase metade do investimento, né, no período JK veio do governo dos Estados Unidos. Isso é importante. Nós temos aqui ao lado, nessa imagem, a inauguração da fábrica da Volks, que apesar da Volkswagen ser alemã, né, foi a primeira montadora a chegar aqui no Brasil de automóveis,
Depois que veio a General Motors, muitos pensam, por que não veio a General Motors se os Estados Unidos exercia maior influência no Brasil nessa época? Porque a Volkswagen chegando atendia a um processo de reconstrução da Europa lá do Plano Marshall. Então era interessante que primeiro viesse a Volkswagen, e a Volkswagen se estabeleceu primeiro no Brasil. Essa outra imagem ao lado é a da construção da usina de Três Marias, que à época era a maior hidrelétrica do Brasil. Então Juscelino ainda inaugurou a barragem de Três Marias durante seu governo, para representar aí os dois setores que mais foram beneficiados, transporte e geração de energia no Brasil. Encerrando essa videoaula, vamos retomar alguns conceitos importantes. Investimento forte do setor do governo Juscelino Kubitschek nos setores de transporte e energia, tá? Principalmente na política do rodoviarismo, vai encabeçar aí nesse plano de metas, importantíssimo isso. Entender e compreender o estabelecimento do desenvolvimentismo, da substituição de importações a partir da ideia do tripé econômico, tá? Também é importante entender isso. O tripé econômico com capital privado nacional, capital público estatal e o capital externo, né? A união desses três setores aí de investimento. Capital privado nacional investindo em bens de consumo, lembrar disso bem, como setores têxtil, alimentício, tá? O capital público estatal investindo em infraestrutura e o capital externo investindo no setor de bens de capital, máquinas, equipamentos e bens de consumo duráveis, como o setor automotivo, por exemplo. Isso foi a base para o desenvolvimentismo brasileiro. Importante que a gente entenda isso. Então, Juscelino Kubitschek ele vai dar esse pontapé inicial nesse processo que nós chamamos de desenvolvimentismo, que, na verdade, é uma adaptação do keynesianismo estadunidense, né, com participação do Estado na economia, e do modelo, né, de teoria do bem-estar social que foi adaptado da Europa também. Claro que o nosso modelo, com as suas particularidades, na verdade, se tornou bem diferente do modelo, né, europeu e estadunidense, pelo menos em amplitude. Em algumas ideias se pareciam, mas na amplitude dos projetos eram menores. Tá? Galera, a gente encerra aqui essa videoaula, espero que tenha sido interessante. Continuaremos com o nosso processo de industrialização na próxima aula, agora dentro do período militar. Um abraço a todos, obrigado por assistirem nossa aula.